Eu sou o Dr. Eduardo Pimentel. Hoje eu gostaria de introduzir o conceito de obesidade. A forma mais fácil de se mensurar a obesidade é utilizando um índice chamado índice de massa corporal. O índice de massa corporal consiste em se dividir o peso de uma pessoa pela altura dela duas vezes, pela sua altura ao quadrado. Então, se você tem uma pessoa de 100 quilos que mede 1,50 m, você vai dividir os 100 quilos por 1,50 m e por 1,50 m novamente. E vai chegar a um número. O número desejável é até 25. Um índice de massa corporal até 25 é considerado um índice de massa corporal saudável. Acima de 25 e menor que 30, nós temos uma classificação de sobrepeso. Essa pessoa não está no peso adequado, não apresenta o índice ideal, mas a sua saúde não está ainda em risco, não está com uma chance grande de desenvolver comorbidades. Então, a partir do índice de massa corporal de 30, nós já classificamos as pessoas como portadoras de obesidade. Uma pessoa que tenha o IMC acima de 30 e abaixo de 35 é considerada portadora de obesidade grau 1. Uma pessoa portadora de um IMC entre 35 e 40 é considerada portadora de obesidade grau 2. E uma pessoa com IMC acima de 40 é uma pessoa com obesidade mórbida, ou obesidade grau 3. E por que isso é tão importante? O excesso de peso e a obesidade está intimamente relacionado com vários desequilíbrios orgânicos, várias consequências para a saúde. A primeira delas, quando uma pessoa começa a ganhar peso, a sua homeostase entra em desequilíbrio, seu organismo fica mais inflamado. Isso tem um impacto direto, principalmente no sistema imunológico. Nós pudemos ver recentemente que as pessoas que contraíam Covid-19 e que possuíam obesidade tinham uma evolução mais desfavorável da doença. Essas pessoas eram cronicamente inflamadas e por isso elas reagiam pior, seu sistema imunológico conseguia lutar pior contra o Covid-19. Mas além disso, existem algumas doenças muito severas relacionadas à obesidade. Eu não vou falar todas, são mais de 200 doenças relacionadas à obesidade, mas eu quero destacar algumas, que são os principais motivos pelos quais uma pessoa com obesidade, desde o grau 1 até os índices mais severos, deveria procurar meios para emagrecer. A primeira delas é a hipertensão arterial. O excesso de gordura corporal dificulta, aumenta a resistência periférica dos vasos. E isso faz com que o coração tenha que trabalhar com uma carga maior. Ele precisa trabalhar contra uma resistência maior para impulsionar o sangue para todas as extremidades do corpo. A consequência disso é o desenvolvimento de uma hipertensão arterial, é um cansaço ao longo dos anos do coração, que nós tecnicamente denominamos como insuficiência cardíaca. Ao longo de 30, 40 anos trabalhando excessivamente, o coração acaba por se dilatar e perder sua função. Segunda causa grave relacionada à obesidade seria o desenvolvimento do diabetes mellitus tipo 2. O diabetes mellitus tipo 2 se caracteriza pela dificuldade que o organismo tem em retirar a glicose da corrente sanguínea e jogar para dentro da célula. Esse transporte da glicose da corrente sanguínea para dentro da célula é feito através da insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas. A obesidade aumenta os níveis de glicose no sangue de forma crônica e faz com que as células desenvolvam uma resistência a esse hormônio produzido pelo pâncreas, a insulina. Cada vez o pâncreas tem que produzir mais insulina para que a mesma quantidade de glicose entre na célula, para que você tenha acesso à mesma quantidade de energia. O nosso corpo só consegue aproveitar a glicose quando ela entra dentro da célula.
cada vez sendo mais difícil dessa glicose entrar dentro da célula, novamente nós temos um órgão que vai estar trabalhando de forma sobrecarregada. As células beta do pâncreas precisam cada vez mais produzir mais insulina para que a glicemia, para que as quantidades de glicose sanguíneas se mantenham estáveis. Quando o organismo já não consegue fazer essa compensação, nós temos um estado de hiperglicemia, um aumento da glicose cronicamente na corrente sanguínea. Essa glicose aumentada produz um efeito tóxico no organismo e ao longo do tempo ela vai endurecendo as artérias do nosso organismo. A principal característica das nossas artérias é que elas são elásticas. O coração bombeia o sangue, mas as artérias, com a elasticidade que elas possuem, ajudam o sistema sanguíneo a conduzir esse sangue até onde ele precisa chegar. Então esse sangue chega adequadamente aos rins, à artéria dos olhos, aos vasos penianos, a todos os vasos cerebrais. À medida que o paciente desenvolve uma diabetes, e essa diabetes perdura por longos períodos, e essa diabetes é mal controlada, com índices de glicemia de 200, 250, 300, nós temos um envelhecimento precoce dos vasos sanguíneos, das artérias do nosso corpo. A consequência direta disso é que uma hora esses vasos arrebentam, eles endurecem e arrebentam. E aí que nós temos o acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio, a falência renal devido a uma insuficiência renal crônica. O paciente precisa se instalar num programa de diálise porque os rins já não funcionam, porque não são bem irrigados pelas artérias renais. Nós temos a disfunção erétil no homem e vários problemas de saúde em ambos os sexos. As mulheres sofrem muito com dores nas pernas, os homens também. Nós temos, num ponto mais extremo, casos de amputações, porque os membros inferiores ficam mal irrigados e podem vir a infeccionar. Esse seria uma face mais avançada do diabetes tipo 2, sendo que o principal fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2 é a obesidade. Um outro ponto muito importante de nós destacarmos com relação à obesidade são os problemas ortopédicos. A obesidade é uma fonte de dores crônicas, especialmente de dores no joelho, dores na coluna lombar e dores nos pés. Durante muitos anos, a pessoa fica ali com uma carga excessiva de peso sobre essas articulações e com o passar dos anos, as articulações vão perdendo ali o seu conteúdo líquido, o seu líquido sinovial e vão causando dores. O principal tratamento, a principal recomendação de todos os ortopedistas é que se perca peso antes para depois fazer um tratamento específico sobre aquelas articulações. Especialmente nas pessoas com um pouco mais de idade, a obesidade tem uma relação muito grande com a perda de autonomia. Então a pessoa precisa de ajuda para tomar banho, a pessoa precisa de ajuda para calçar o sapato, não consegue amarrar o sapato. E num ponto mais extremo, a pessoa precisa até de ajuda para se limpar no banheiro, né? O que traz um sofrimento e uma qualidade de vida péssimas. Então eu queria destacar a hipertensão arterial, o diabetes tipo 2 e os problemas osteoarticulares, ortopédicos, como causa de piora da qualidade de vida e de diminuição da expectativa de vida nos pacientes portadores de obesidade.